Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, conselheiros, conselheiras, todas as pessoas que nos assistem. Vamos dar início à nossa terceira sessão da segunda reunião extraordinária do Conselho Universitário de 2025, onde nós temos que apreciar o terceiro ponto de pauta, que é apreciação e deliberação sobre o relatório de gestão referente ao exercício 2024, conforme processo 23.091.004.294.2025.55. Nós temos a presença do pró-reitor de Planejamento, professor Domingues, e do pró-reitor adjunto de Planejamento, que é Ginaldo, que inclusive na sessão anterior a gente já votou a participação de ambos para eventuais dúvidas e questionamentos, apontamentos a respeito do relatório. Então, vamos colocar o ponto em discussão. Não, ponto em discussão já para inscrição mesmo, né? Inscrição. Conselheiro Adner, inscrito, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros que estão presentes e que estão também conectados. E aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube. Senhor presidente, então, eu lhe pedi a minha vez, porque da última oportunidade eu tinha pedido ao conselho a possibilidade de adiar mais um pouquinho para poder apreciar o documento, o qual foi atendida essa possibilidade de adiamento, E por isso que eu gostaria, então, começar e dizer, de que, de fato, é um documento que ele é muito rico em informações, ele é um pequeno raio-x, mas bem consistente em relação aos diversos setores administrativos, a diversas áreas que a nossa instituição tem. E como foi colocado aqui, ele visa uma prestação de conta para a TCU e também para a sociedade como um todo. E nesse contexto, o documento já foi dito em outras oportunidades por outros conselheiros, ele é estruturado de uma maneira bastante tranquila, bem didático até e fácil assim de se compreender. Naturalmente que tem sessões que exigem da pessoa um conhecimento a mais, em relação ao setor que está sendo apresentado. Como eu naturalmente não tenho essa bagagem em termos de contabilidade nem financeira, mas acho que o que eu vi e o que foi visto, apresentado, Então, é o levantamento árduo, neste caso, do pessoal da Proplan, de dados e informações junto às demais unidades. E fazendo uma coisa bastante ampla, observei de que em muitos desses levantamentos sempre teve a sinalização da falta de envolvimento de alguns setores, da carência de pessoas em outros setores, e que acaba realmente até dificultando um pouco atingir metas, cumprir com algumas informações que precisam constar no relatório, mas que não se tem, por enquanto, os meios para fazer esse procedimento. E a gente observa isso dentro pelo nosso perfil, dentro do contexto do ensino, pesquisa e extensão, que é uma dinâmica bastante grande, nessas áreas, envolvendo as demandas e os atendimentos. Então, que eu sempre tive a impressão de que o grande desafio da nossa instituição é providenciar essas carências, de pessoal, para poder dar um melhor retorno
aos estudos que são feitos pela Proplan, né? Então, assim, eu não vou me ater a tudo que eu fiz aqui, até talvez passe esse documento para o professor Domingo, professor Reginaldo, e só vou pontuar algumas coisas para não ficar uma coisa assim muito extensa pela minha participação. Mas eu gostaria, então, sinalizar, assim, só de início, né, de que eu tenho observado de que o relatório, quando muda a gestão, então mudam os nomes, mas se mantém o substantivo da pessoa que estava na época que foi elaborado esse relatório. Isto, professor Domingues, né, é o novo proreitor, mas se antigamente estava uma proreitora, então não se mudou para proreitor. E aí, então, na página 6, a gente observa aí vários do documento, né, do documento do relatório. Na página 6, observa-se, né, vários cargos, ainda com o substantivo do antigo representante na função, certo? Então, é importante, né, de atualizar isso, né, porque, por exemplo, no centro, Luciana Vera de Paiva, diretor, né, é nesse sentido, né? Só começar a observar isso aí. Na página 8, onde fala, assim, faz uma apresentação, e tem no cabeçalho dessa página um dado em relação a, bem sucinto, né, sobre média de matrículas, vagas ofertadas pelo SISU, egressos, né, que é no item graduação, né, bem na parte superior. Isso. Então, aí eu observei de que esse valor de egressos, né, 1.259, ele não coincide com os valores apresentados na página seguinte, que menciona 1.273, e com aquele apresentado na página 25, que menciona 1.274. Então, aí para verificar qual que é o valor a ficar. Pelo que eu observei na página 25, que é onde tem mais dados sobre os valores em diversas áreas, 1.274 talvez seja, ou talvez eu esteja, aqui não esteja sendo considerado alguma outra informação, esse 1.259, né? Então, aí só queria saber se esse valor é uma incoerência ou é porque tem alguma coisa em especial que difere dos outros. Conseguiram ver? Na página 9, né, tem essa, menciona 1.273 e na página 25, 1.274. Né? Eu tenho no cabeçalho. Isso. Isso. Do PDF. Do PDF. 25. Então seria... Então seria a página... Só um minuto, é porque assim, o documento ele é numerado. Aí assim, tem a questão da pasta, a numeração do PDF, que é em função da pasta da coisa, e tem a numeração do documento. A numeração do documento está no canto... direito. Inferior direito, Isso. em circulado 25. Qual é a página, por favor? Então, 21. Página 21. Então, 21. Isso, ok. Obrigado. Que é quando está fazendo os produtos que geraram impactos, né? Então, na parte inferior, impacto à sociedade, então, graduados, tem 1.274.
E aqui deixa claro que é presencial, mas EAD. Então, não sei se o que está lá anteriormente, se ele estaria envolvendo também a mesma situação ou não. Perfeito. Então, Não, muito provavelmente lá está só a graduação presencial, mas a gente unifica os dados, viu? Obrigado. sim. Aí, eu tenho um comentário. Então, Esses dados, viu, Adrian, na página da UFESA, dra.ufesa.edu.br/estatísticas. Não sei se você chegou esse é o documento que a gente tem, de fato, os dados reais. O que acontece é que, muitas vezes, ao longo do período, ocorrem as colações de grau extemporâneas, aí vão sendo contabilizadas, né? E, às vezes, você vai ter uma divergência aí de um dado para outro, de fato, não era para ver, né? E nessa planilha que é alimentada pela divisão de registro acadêmico, a gente vai ter, de fato, esses dados relativos aí à graduação. sim. Só colocando que aí, para efetuar a correção, pegar o dado correto e replicar, viu, em todas as páginas que foram sinalizadas. Tem uma observação na parte que trata sobre a extensão, então, professor Domingos, Reginaldo. Então, eu estou procurando aqui, não estou achando aqui. Não está. É na mensagem dos dirigentes, né? Só que a parte que começa com extensão. Não achei número de página aqui, não. Pronto, então é porque eu fiz um comentário aqui que achei interessante ver qual que é, se é isso mesmo, porque ele menciona aqui que no que concerne a pesquisa, ocorreu um aumento de 19,36% em relação a 2023, do valor orçamentário disponibilizado para bolsas em relação ao exercício anterior. No entanto, quando a gente observa em aquela página 21, que está aquele consolidado de dados sobre diversos setores, né? Essa figura 6, não é verdade? Né? Isso mostra que houve praticamente em relação a 2023, houve uma queda de 5% no número de bolsas para pós-graduação. Só que lá menciona que houve um aumento no valor orçamentário para a bolsa de pós-graduação em 19,35%. No entanto, quando eu comparei os valores com 2023, houve uma queda de 4,98% em número de bolsas. Então, aí a minha pergunta, o aumento, então, não foi em número de bolsa, né? Só que aí ele diz aumento no valor orçamentário para bolsas. Então, seria específico para o valor da bolsa mesmo. É porque teve um reajuste no valor das bolsas que acabou impactando, sabe? A quantidade de bolsas diminuiu, mas aumentou o montante de orçamentário, entendeu? Sim, só queria saber qual que era o aumento, para onde ele foi, porque o número de bolsa não estava acontecendo, né? E no texto está escrito lá 19 ponto alguma coisa em orçamento, né? Então está claro, é orçamento. Isso. Agora, se houve diminuição de bolsa, significa que houve um aumento no valor unitário da bolsa, né? Uhum. Isso é possível talvez visualizá-lo comparando com a figura 6, né? Mas tá bom. Na página, é porque eu coloquei da pasta, sabe? Aí não me atentei a ver a página do documento. Mas é a página 11 do documento, aliás, da pasta, né?
E também ela está sem número aqui. Então, assim, em relação a esses valores, diz que tem 22 pedidos de registro de programas de computador. Está ali, né? Conseguiram ver? Na página, aí na mensagem aí, né? Isso, lá em cima, né? Isso. 22 pedidos de registro. Porém, na figura 6, esse valor está diferente também. Né? Ele apresenta 42 pedidos. Então, aí eu fiquei na dúvida. O que está lá em cima é do ano mesmo e o que está na tabela é um acumulado ou simplesmente não é realmente há um erro? Não saberia dizer. O senhor está falando na parte superior, né? Sim, na parte superior tem 22 da 22, pedidos. De registro de programa de software, né? E na figura? Na figura do modelo de negócio, está né? 42 pedidos. Na parte inferior, outros, tá vendo? Número de software. 42. Tá vendo? Olha lá. O terceiro, de esquerda para a direita. Não, mas aí porque lá fala em pedidos no exercício. Isso aí é o montante acumulado de registro já as patentes já, né? Que é número de softwares, né? Aqui, nesse caso, ele trabalha com as patentes já registradas, lá é os pedidos. Então. É porque, assim, nesse ponto, todo ano a gente tem uma certa dificuldade, porque existe a diferença entre o pedido e o registro, né? Sim. Esse modelo de negócio, essa figura, ela representa o que é investido pela universidade, os seus processos que transformam em produtos, entendeu? Então, ela sempre trabalha com dados do exercício, mas nesse caso específico, ela trabalha com acumulado. Entendi. É o que eu imaginei, que talvez seria aqui acumulado. Mas aí, como não diz exatamente se são registros acumulados, são registros do ano, né? E a referência que está tendo lá em cima tem relação com essa figura, né? Lá está mais sucinto e aqui está mais amplo, então eu fiquei por isso na dúvida, né? E ações de extensão também acabou que menciona-se nessa página, só um minutinho. Onde trata de extensão, né? Na página seria 10 ou 7, não sei. Aí são os diversos eventos da extensão, programas, cursos, eventos. Aí, e o somatório dele, ele dá 442 variações dentro de ações de extensão. E no texto, ele menciona 453. Então, assim, aí, página 11, na página seguinte dele, na página seguinte, onde está a inovação, quando vai explicar a parte de extensão e cultura aí, tá vendo? Foram realizadas 453 ações distribuídas nas diversas modalidades. Então, eu entendi que essas diversas modalidades estariam lá descritas em separado. Ao somá-las, ela dá 442 ações. Então, aí eu queria saber era se era para ser assim ou esse aqui, ele envolve muito mais do que aquelas simples 3 variações de ações de extensão. Entende?
O total é 453. 453. Então, lá nessa parte superior aí tem precisado de um ajuste aí também. Certo. E nessa mesma página, essa 11 aí, ele fala sobre o programa de gestão de desempenho, no último parágrafo. Começou recentemente, eu acho, né? Esse programa. Né? E então, o que me chamou a atenção é o motivo pelo qual o mesmo está sendo implementado e experimentado. Porque ele diz que aplicar esse programa dentro da instituição resultaria em aumento de produtividade e redução de gasto para a universidade. Então, a minha pergunta é, como isso vai ser possível de ser medido? Como é que vai ser demonstrado de que realmente a implementação desse programa ele vai resultar em produtividade e em redução de gastos? O PGD, na verdade, ele começou com um projeto piloto de algumas unidades, né? Acho que foram 4 ou 5 unidades, não lembro exato a quantidade, e já teve 2 ciclos de avaliação desse projeto. Então, passou no CONSAD, né? O CONSAD aprovou um relatório que consta a avaliação do projeto como um todo, né? Então, assim, esse processo já foi avaliado 2 vezes já. Mas é um fato, então, que há esse benefício. Então, o problema é o seguinte: a gente não tem instrumentos para avaliar, por exemplo, se houve economia de energia. A gente não tem medidor de energia nos prédios, certo? Você não tem como avaliar diminuiu o consumo de água, diminuiu o consumo de energia, houve economia, sei lá, em transporte, economia sei lá, no auxílio transporte, ou alguma coisa do gênero, entendeu? A gente não tem instrumentos para fazer esse monitoramento, certo? E isso ficou muito claro no relatório que está disponível aí na pasta do CONSAD. Se você entrar depois no CONSAD, só de curiosidade, e procurar o relatório do PGD, é um documento também produzido pela Plopan, tem umas 70 páginas mais ou menos, e ele avalia esse processo. É importante a gente notar que o PGD, ele não foi uma decisão isolada da universidade, certo? A universidade não resolveu criar o PGD porque ela achava que iria impactar necessariamente a questão econômica orçamentária da universidade, não. O PGD ele foi um programa criado pelo governo federal, certo? Logo depois da pandemia, percebeu-se, né, que assim, em Brasília, fazendo parênteses, em Brasília muita coisa se define olhando um ministério que é um prédio, certo? O ministério ele é um prédio, certo? Tem lá 10 andares. Aí ele resolve uma medida, rapaz, isso da economia, e ele replica para o Brasil inteiro, para todas as autarquias, como se a universidade fosse um prédio, certo? Sim. E aí, a universidade, como fazendo parte do sistema, também foi estimulada a entrar nesse processo. Esse processo de PGD é no qual você tem o técnico administrativo fazendo parte da carga horária presencial e parte da sua carga horária em home office. Isso daí tem sido observado pelo técnico administrativo, pelo servidor técnico administrativo, como sendo uma vantagem, né, do ponto de vista do trabalho. Do ponto de vista de eficiência econômica, a gente tem aí, de fato, a dificuldade de mensurar, né? Talvez o PGD tenha sido economicamente viável, por exemplo, se eu pensar no Ministério, que é um prédio, certo? Na CGU, que é uma sala grande com algumas pessoas, né, 50 técnicos lá dentro, e você desabilita. Então, a universidade tem uma peculiaridade da organização que é difícil fazer esse tipo de monitoramento. Mas o PGD hoje ele é uma realidade, tá certo? E tem sido visto, sob também os aspectos de gestão de pessoa, como positivo, tá certo? Então, se você foi feito no relatório do PGD um questionário
onde tanto o técnico quanto as pessoas que utilizam o serviço daqueles setores que estão em PGD, né, que mostraram que tanto a comunidade quanto os servidores entendem que esse modelo de trabalho era ok, entendeu? E atendia. Então, de modo que, só se você, só para a gente entender, por exemplo, a média em termos de avaliação do PGD foi altíssima, entendeu? Então, como o Reginaldo colocou, esse PGD vem sendo avaliado, passou por 2 ciclos de avaliação e tem tido realmente uma boa avaliação por parte da comunidade universitária como um todo, certo? Só que, assim, eu estou falando disso porque a gente percebe as carências nos setores e a necessidade de maior envolvimento, a necessidade de realmente estar e ser atendido também. E às vezes a gente não tem isso, né? Mas, enfim, por isso que eu perguntei se existia um mecanismo para mostrar de que isso está realmente sendo assim, né? A conselheira Kaliane se inscreveu, eu não sei se seria especificamente relativo a esse assunto, porque você está com a palavra ainda, né? Eu acredito que ainda tem um tempo, né, para utilizar, mas aí, se você deu uma parte, é com relação especificamente a isso, conselheira? Então, passa a palavra para a Kaliane e retorno depois, para você continuar, ok? Isso, senhor presidente. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que compõem esse conselho, aquelas que nos escutam. Adrian, a questão de fazer um processo de avaliação sobre o princípio de economicidade, digamos assim, da instituição, é um campo muito vasto, tendo em vista que nós hoje ocupamos setores e unidades onde nós temos salas coletivas. Então, automaticamente, isso se torna um parâmetro um tanto que dificulta, né, qualquer gestão que entre dentro da instituição fazer uma avaliação. Mas se a gente partir do princípio onde, em dias normais de seu trabalho no sentido presencial da coisa, né, porque o PGD também é dia normal de trabalho. Se somente eu, na minha unidade, utilizando o meu espaço, meu ambiente de trabalho, enquanto temos 2, 3, 4 computadores desligados, porque os nossos colegas estão fazendo uso dos seus equipamentos em casa, de forma remota, executando suas tarefas para posterior avaliação da sua produção, então eu tenho entendimento que isso já teve uma economicidade. É um processo de um entendimento bem pequeno no critério de economia, mas se tem, né? Automaticamente deixou-se de usar materiais de insumo da universidade, princípio da economia de energia elétrica, porque automaticamente, se eu estou, sei lá, numa sala com 5, 6 computadores ligados, eu preciso de uma central de ar que resfrie bem, estando somente um servidor, automaticamente aquele servidor não vai lá virar um pinguim lá, né? Então, assim, é só um exemplo bem básico do que pode ser gerado do PGD sobre a economia. Detalhe, quem vos fala é uma pessoa que não sou muito fã do PGD, porque eu sei o quanto isso esfacela as relações de trabalho. Mas o princípio do PGD é basicamente isso. E é como o Domingos disse, assim, seria fácil mensurar se fosse um ambiente fechado, um determinado setor, sei lá, de repente toda a PROAD entrasse em PGD, um exemplo. Seria mais fácil, de uma só unidade, um só setor, um só prédio, mas não funciona dessa forma, dessa natureza. Quando você faz a observação sobre a questão da ausência, né, muitas vezes assim, a necessidade dos serviços prestados pelos servidores técnicos administrativos, aí é outro gargalo que, infelizmente, nós temos há bastante tempo, que é o déficit de servidores técnicos administrativos, que, por sinal, senhor presidente, em momento oportuno eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu trago desse relatório, pouquíssimas mesmo, mas é só no tocante à questão dos servidores técnicos administrativos.
E aí, espero que tenha esclarecido, Adrian. Obrigada, senhor. Obrigado, Kaliane. Adrian. Reginaldo, aí retoma a palavra, Adrian. Adrian, eu só vou retornando para aquele dado da extensão. Na verdade, está correto o dado, viu? É porque lá em cima ele dá destaque a programas, projetos, eventos e cursos e não acrescenta os produtos, que é outra atividade de extensão também, sabe? Então, o dado está correto, sabe? É só a forma de apresentação que foi diferente, entendeu? Porque Certo. naquela parte superior da mensagem são só destaques de alguns dados, entendeu? Não são todos que vão ficar lá em cima. Não, E, Adrian, só aproveitando, desculpa aí, que eu estava verificando aqui as planilhas do registro acadêmico, né? De fato, que a gente teve em 2024 foram... o dado correto é o que está logo no início, né? São 1.259 formados e formadas, sendo 664 em 23.2 e 595 em 24.1, que foram os egressos que nós tivemos ao longo do ano civil 2024. Depois é só para repassar para a Proplan para corrigir nas outras páginas. Obrigado, senhor presidente. Certo. Tem uma observação na página 12 do documento, agora apareceu aqui, página 12 do documento, que fala sobre a UFERSA. Eu achei bastante interessante observar que nessa parte, a apresentação, o último parágrafo, ele diz que a área de atuação da UFERSA é definida a partir da sua missão, visão, valores e objetivos institucionais. Mas eu observei de que não existe a palavra valores no estatuto. O artigo 3º do estatuto não utiliza a palavra valores, utiliza a palavra princípios. Né? E aí eu gostaria de saber qual foi o motivo pelo qual substituiu princípios por valores, haja vista que, embora muito semelhante, mas ele tem na sua essência diferenças significativas. E aí eu gostaria de saber por que valores e não princípios. Professor, realmente, de fato, no regimento consta princípios, mas no PDI da universidade é definido os valores. Porque, inclusive, nesse momento, a gente está no processo de elaboração desses valores, que, de fato, eles têm que casar com os princípios. Pelo menos a nossa comissão atual, a gente está tentando conciliar esses conceitos, entendeu? Porque o valor, ele é muito mais palavras-chave, porque os nossos princípios são frases, na verdade, né? Então, para a metodologia do mapa estratégico, utiliza valores. Então, assim, porque o PDI, ele tem que estar em coerência com o estatuto e o regimento e não o contrário. Eu acrescento também, Adrian, que não só o PDI, viu, Reginaldo, mas também o PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional, que foi aprovado em 2019 e dentro da política acadêmica também citado, né, os princípios, valores e ações que devem orientar a vida universitária, e aí esse termo também é utilizado no nosso PPI. Mas nesse caso, o PDI ele foi aprovado pelo Conselho Superior, com os valores. Pois é, mas aí talvez na época ninguém observou, né? Porque eu acho que, como bem coloca, né? Até fiz um levantamento da diferença de um para o outro. Valores, ele é suscetível à mudança conforme a situação esteja exigindo no momento. E os princípios são permanentes, são os que regem a nossa instituição, princípios. Né? Não significa dizer que não tenha que ter valores, mas da maneira como foi sequenciado a atuação da UFERSA, ele está replicando o artigo 3º do Estatuto. Né? Foi por isso que me chamou a atenção. Certo. Veja lá, os princípios da universidade, eles estão definidos no seu estatuto, ok?
Só que, como o Reginaldo colocou, quando a gente faz o PDI, a gente discute também os valores, porque quando a gente vai fazer o mapa estratégico, a gente utiliza os valores. Os valores, eles estão alinhados aos princípios. Como você bem colocou, os valores podem ser alterados, não é isso? O PDI, ele é um documento que tem uma perspectiva de vigência de 5 anos e ele é reavaliado uma vez por ano, certo? Então, esses valores podem eventualmente ser adequados dependendo da necessidade institucional ou da situação que a universidade vive no momento, né? O que não causa nenhuma estranheza na sua estrutura, como você definiu, né, de algo que é passível sofrer diferença, e nem entra em contradição com um princípio que está definido no estatuto, certo? A gente, como o Reginaldo colocou, a gente está na fase de elaboração do PDI e a gente realmente está discutindo tanto a visão da universidade, ou seja, o que essa universidade deve se projetar nos próximos 5 anos e quais os valores que essa universidade pretende manter, difundir, fortalecer ao longo desses 4 anos, certo? Mas uma coisa não está contraditória ou diferente, díspare, do que são os princípios norteadores da universidade, entendeu? É só um jeito diferente de falar sob o ponto de vista da questão da administração, mas não é nada que estaria contra o estatuto da universidade, porque o estatuto da universidade não fala dos seus valores. E aí, se a gente pensar sob o ponto de vista de documento, se os valores são algo que eventualmente podem ser modificados, e se a gente pensar que o estatuto é um documento que a gente fez com a intenção de ele durar 10, 20 anos, porque ele é um documento que, teoricamente, ele norteia de fato a estrutura da universidade, eu acho que ficaria menos adequado a gente ter os valores lá no estatuto, considerando a definição que você deu há pouco, certo? Página 35 do documento, que tem a tabela 1, né? Ele relata ou retrata os riscos identificados por macroprocesso. Quando eu fiz a comparação com o exercício 2023, existiam 2 macroprocessos que não foram incluídos nesse de 2024. E na época de 2023, eles foram bastante significativos, né? Porém, ele não aparece em 2024, diz respeito à gestão de pessoas e infraestrutura e sustentabilidade. Então, a pergunta é, não, porque ele, em 2023, foram os que apresentaram maiores níveis de risco médio e alto. E em 2024 não aparece. Então, é porque sumiram os riscos? Não, professor, é porque não dá para comparar essa tabela com a anterior, porque são os riscos identificados no exercício. Então, não foi identificado nenhum risco em gestão de pessoas, não foi mapeado processos estratégicos de gestão de pessoas. Por quê? Porque os processos estratégicos eles são definidos no PDI. Então, se eu não me engano, são 69 processos. Eu não sei dizer aqui exatamente, teria que analisar com mais calma, mas possa ser que a gestão de pessoas já tenha finalizado o seu mapeamento, entendeu? Não que esses processos não são tratados durante o exercício. Aqui essa tabela traz só o que foi identificado em 2024. Só que, assim, me chamou a atenção porque são 2 coisas, 2 macroprocessos bem pertinentes, né? Agora, não estou dizendo que tinha que ser do mesmo jeito que em 2023, mas era para ter aparecido aqui todo mundo com tracinho, então. E colocaram um PD nota que, aliás, não sei, né, quantidade de riscos,
tem um asterisco e não tem o P de nota, da tabela. Não, professor, Não, é estou porque- dizendo um exemplo, né? Não, é porque aqui não é o acumulado de todo o mapeamento. A gente já tem um rol de riscos mapeado em várias áreas, entendeu? Mas em 2024 foi aprovado alguns processos estratégicos para serem trabalhados dentro do comitê de governança e que foi mapeado esses processos aqui, entendeu? Mas esses processos de gestão de pessoas, eles continuam identificados e sendo tratados pelas unidades, normalmente. Eles são geridos durante o exercício, só não foram mapeados, entendeu? Só completando, professor. Aí na figura 12, ele já tem a quantidade consolidada de todos os riscos, que não vai bater com aquela tabela anterior, porque ali é somente 24. Então, os exercícios anteriores estão aqui. Tem um exemplo aqui, tem 4 riscos que são muito baixa probabilidade e muito baixo impacto, e assim, essa matriz ele representa todos os riscos mapeados, inclusive de exercícios anteriores. De fato, a ideia é que suma esse vermelhinho, né? E aumente o azul e o verdinho. Só que a gente observa que esse vermelhinho, ele continua aparecendo. Ou seja, o desafio de trabalhar com os riscos, né? Eu não... Assim, tem várias observações, eu não vou querer fazer o detalhamento, mas tem coisa aqui que me chamou a atenção sobre a inovação. Quando vai tratar esse assunto na página, seria 54 do documento, 58 do PDF. Logo no início, quando coloca do lado esquerdo, apesar da evolução institucional no tocante à inovação, lá do lado esquerdo, né? Primeiro ponto de destaque. Ele disse aí que apesar, né, da evolução institucional no tocante à inovação, ainda não conseguimos implantar a captação de recursos por meio de contrato de transferência de tecnologia e demais instrumentos de inovação, previsto na meta 1.5, considerando a necessidade de maior tempo de consolidação dessa área. Eu fiz uma procura dos valores e inclusive no texto, só que na correria acabei não destacando em que parte do texto, vou ter que procurar. Mas eu observei de que a inovação foi a que teve mais recursos alocados em 2024, em termos de alocação financeira. E ele, inclusive, até foi em comparação a outros setores de ensino, de pós-graduação, pesquisa, ele duplicou. Ele, em graduação, né, e pós-graduação, estava com um investimento orçamentário de 40% e na inovação tinha mais de 80%. Então, por isso que eu achei que essa frase acabava indo em contra do que em valores estava descrito, mas eu vou ter que ficar... Eu entendo o que você está colocando, assim. Você está questionando que a universidade, de fato, investiu em inovação, perfeito? Isso. Bom, o que está colocando aqui é que, embora a gente tenha ampliado a inovação, nós não conseguimos captar recursos externos em função da inovação. É o que está escrito aqui. Porque quando eu tenho, vamos imaginar que eu desenvolvi um determinado produto. Eu vou comercializar esse produto. Eu vou estabelecer um contrato com a empresa que vai utilizar aquele meu protótipo, vai provocar isso em escala industrial, tal. Aí eu vou captar recurso a partir disso, certo? Embora a gente tenha desenvolvido processos e produtos, estes ainda não se converteram em contratos que colocaram recursos para a instituição. É isso que está dizendo aqui. Perfeito? Que isso é transferência tecnológica. A gente não conseguiu fazer ainda isso, entende? É isso que está sendo colocado aqui. Então, as coisas não são contraditórias. São duas afirmações
diferentes. De fato, a universidade investiu em inovação, perfeito, mas a gente não tem o desenvolvimento de inovação, uma estrutura suficiente que consiga captar isso da indústria. Aí tem várias discussões que a gente pode debater depois o porquê disso. Mas a administração atual, inclusive, está nessa perspectiva de estimular ainda mais a inovação, na perspectiva, em breve vocês vão ter aqui a discussão sobre a agência de inovação, para que a gente tenha ampliação das atividades de inovação associadas com pesquisa aqui na universidade, tá bom? Entendi. Eu só vou fazer mais 2 sinalizações aqui, porque senão... E vou passar esse documento só para vocês verem um comentário, só por curiosidade mesmo, de repente se ajuda a melhorar alguma coisa. Na página 186 do documento, 190 da pasta, que é sobre orçamento consignado na LOA. Então, menciona-se aqui que sobre o aumento, né, nessa parte finalzinho, com destaque para um aumento expressivo de 302,39% no programa de investimentos. Certo? E esse aumento, quando a gente faz o cálculo com esse gráfico 28, então a gente percebe de que o aumento foi em mais de 7 milhões. Só que isso foi no início. E o verdadeiro valor, ele não acabou sendo 7 milhões, né? Ele foi para um outro. Ao final, no final do exercício, ficou com 6 milhões e meio. Sim, em torno disso. 6 milhões e meio. Então, em relação a que todo começou, ele reduziu 32% em relação a esse tipo de investimento. Então, assim, é interessante de que, porque da maneira que está, parece que só houve, realmente foi aquilo tudo, mas lá na tabela é que está definido e não está explicado. Então, teria que a pessoa entrar na tabela para poder ver que, de fato, não fritar dos ovos, por dizer assim, não foi aquele 302%, foi menos, né? Porque aí cria uma expectativa de que houve, de fato, todo esse dinheiro e não houve, na verdade, né? E mais na frente, na página 192, que trata sobre despesas, outras despesas correntes, conseguindo ver? Aqui me chamou a atenção o quê? Porque ele coloca aqui que em essa outra despesas correntes, não sei, vai ter que... É 192. Tem que... Está 188, 192. Aí, essa aqui, ó, aí, sobe um pouquinho. Essa aqui, à direita. Que é onde está explicando. Então, ele disse que após um levantamento detalhado de contratos e demandas por aquisição de materiais, constatou-se que os recursos discricionários de custeio disponíveis eram insuficientes para cobrir todas as despesas até o final do ano. E qual foi a medida que foi feita? Então, se resume em fazer retirada, remanejamento, inclusive solicitação de créditos para poder honrar compromissos. Isso, todo ano, cria pelo que eu percebi, quando comparado a 2023, cria um
um gargalo, que quando chega no final do ano, então investimentos que era para ensino, pesquisa, extensão, e para outros setores, acabam sendo penalizados para poder honrar esses compromissos. E isso, e aqui é colocado de que, inclusive no próprio documento, que está precisando de um planejamento orçamentário um pouco mais cuidadoso. Então, assim, é algo que me chamou muito a atenção, porque é algo que se projeta, se planeja, e, no entanto, foge sempre do controle. E, ao final, os setores de ensino, pesquisa e extensão acabam sendo, vamos dizer assim, tendo que pagar um pouco dos seus investimentos para poder remanejar, retirar e, inclusive, solicitar créditos, ou seja, endividar mais a instituição, né? Não sei. Eu só sei que isso me preocupou porque já há um reconhecimento que precisa de um planejamento, né? E em 2024, o que foi remanejado, o que foi retirado e o que foi solicitado de crédito, deu um total de, não sei se eu fiz a conta certa, de R$ 4.202.499, né? Então, e que está mencionada na página 194, esse valor. Então, assim, aí não sei se, certamente, há todo um cuidado para isso ser evitado, mas a gente viu, eu vi no exercício 2023, que sempre pega sempre esse quesito aí de outras despesas correntes, acaba sempre gerando esse tipo de vamos dizer assim, de preocupação, né, de como honrar para poder acertar os compromissos. Então, por isso que eu perguntei aqui se não deveria haver, então, mais controle nesse tipo de contratos e demandas. Professor, só esclarecer alguns pontos, né? O primeiro gráfico que você apresentou lá, ou figura, lá no início, é porque você trabalhou com a dotação inicial, é aquela que vem na própria lei orçamentária. E é normal não ser a final. Então, sempre vai ter alterações. Bom, durante o exercício 24, a gente teve suplementação, que seria além da nossa PELOA, né? E teve também recomposição do que se perdeu durante o processo de elaboração da LOA. Então, assim, a dotação final sempre vai ser diferente da inicial. Em relação às medidas aqui, quando acho que o que deixou um pouco inquieto foi solicitação de crédito, né? Na verdade é o seguinte, aqui é o superávit da nossa arrecadação anual, porque na LOA a gente prevê um valor que vai ser arrecadado durante o exercício. Se a gente superar essa arrecadação, tem duas opções. A gente pode pedir antecipação durante o exercício, às vezes é liberado, às vezes não é liberado, depende do governo, depende do ano também, do exercício. E também esse recurso também viria no exercício seguinte, da mesma forma, entendeu? Então, é um procedimento dentro do gerenciamento do orçamento normal. É um procedimento totalmente normal, não é empréstimo. Como se fala que em crédito não é empréstimo, entendeu? Ficou claro? Sim, porque, né, a gente não, realmente, como leigo, não ia perceber isso, de onde vinha isso, né? E aqui no texto realmente só diz recursos provenientes de certas arrecadações, né? Então, esclarecendo também um pouquinho da despesa, outras despesas correntes, essas aqui é o funcionamento da instituição. São contratos administrativos, são bolsas, e assim, de certa forma, a gente teve que... Algumas ações já foram nossas, da nossa gestão, outras foram da gestão passada, alguns remanejamentos desse para custeio não foi a gente que solicitou, mas que também é um procedimento normal dentro do exercício, não há nada de ilegalidade aqui. Você solicita no sistema CIOP
é julgado pelos órgãos competentes e eles liberam ou não. Tem momentos que eles não liberam também, entendeu? E a última observação, né, é na execução orçamentária por campos, página 195 do texto e da pasta 199. A descrição que é utilizada aqui me chamou a atenção em que sentido? De que dá a impressão de que coloca-se que houve, como coloca bem no finalzinho, né, de que o gráfico a seguir ilustra o crescimento no volume de despesas executadas, especialmente nos campi, fora da sede. E aí coloca, né? 47 alguma coisa de Angico, 50,5 em Caraúbas, 42,67 em Pau dos Ferros. E aqui vem a palavrinha que me deixou um pouquinho incômodo. Enquanto em Mossoró o aumento foi de 27,9. Ou seja, como dando a impressão que os campi fora da sede são os que demandam as maiores despesas executadas. Porque varia entre 42% e 50,5% que eles consomem responsável por essa despesa, enquanto que em Mossoró em torno de 27,9%. Mas, na verdade, quando a gente soma tudo, Mossoró é 3/4, 75% de toda a despesa da UFERJ é sede. E 1/4 é campus fora da sede. Somando tudo. Então, por isso que eu achei estranho a maneira como foi colocado aqui, né? E não foi destacado de que a maior parcela, mesmo que tenha havido um aumento em relação a 2023 nesses campi, mas mesmo assim ficou em torno de 1/4, 25% de tudo que é gasto em despesa fora da sede. E 75% na sede. Então, assim, eu acho que, não sei se estou conseguindo me explicar, mas eu estou querendo mostrar de que não é assim, de que Mossoró teve um menor aumento em despesa. Ele já é o maior em despesa, pela sua natureza, né? Entre aspas, professor, porque, na verdade, muitos contratos, que há uma concentração de aquisições em Mossoró. Até mesmo para economia de escala, não tem sentido a gente ter as mesmas estruturas, as mesmas licitações ocorrendo nos 4 campos, entendeu? Então, tem alguns contratos aqui que está nesse montante em Mossoró que contemplam os campos. Então, assim, não é todo esse montante somente para Mossoró, entendeu? Mas do jeito que está colocado nos valores, você está discriminado e está bem discriminadinho por campos. Não, em nenhum momento há uma sobreposição, sede mais campi, PDF ou Caraúba, não há, está bem separadinho, né? Angico é tanto, Caraúba é tanto, Pau dos Ferros é tanto e lá sozinho Mossoró, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse contexto só me chamou a atenção isso, e aí eu queria compartilhar, né? Porque eu acho que teve sim mais despesa porque teve mais investimento. Porque senão de onde ia tirar, né? Até porque tem outros valores aqui que melhor vou deixar descrito. Já tenho quase uma hora de estar aí com isso, então, mas a gente percebe de que em relação ao ano passado, o total de gasto ele foi 60,6%, né? Se reduziu, ou seja, quando tem a previsão e o realizado, a previsão é de tanto e o realizado foi tanto. O ano passado foi negativo e esse ano não foi negativo, mas também por quê? Porque reduziu muito de 1.200.000 para 954.000 e ainda o que foi realizado
Então, permitiu ter um sinal positivo. Então, mas como que quem que prevê isso? Quem que define isso? Por que o ano passado foi mais de 1 milhão e esse ano foi muito menos? Né? E aí, quer dizer, são coisas que eu, às vezes me deixou assim confuso, né? Mas a verdade é de que, por isso que não significa dizer, né, de que o documento, ele atende, como foi colocado pela auditoria interna, atende à estrutura e à forma exigida pelo TCU. E ele está, né? Ele está atendendo. Então, que tem coisa aí que às vezes não dá para colocar tudo, eu acho que é normal, porque não é tão detalhado assim, embora tenha muita informação. Então, é só isso que eu vou falar aí. De fato, professor, na tabela que diz claramente, né, que foi a execução orçamentária por campus, acho que o que você coloca é pertinente, mas, por exemplo, a universidade a gente possui hoje 148 contratos, né? Tem alguns contratos que são especificamente dos campi e outros contratos que abrangem, né, todos os campos, que a Reginaldo está apontando, que está detalhado aí no texto, né? Então, é só o esclarecimento de que, de fato, os contratos que abrangem a todos os campos, eles são executados em Mossoró, e é por isso que tem, de fato, essa disparidade, né, como você bem observou. Bom, a gente tem como inscritos aqui, agradeço suas palavras, professor, sua leitura, né, e tudo que suas colocações. Aí nós temos inscritos o conselheiro Wesley e depois a conselheira Caliane. Então, Wesley, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros presentes que nos acompanham também de forma remota, né, pelo YouTube. Agradecer a presença também dos pró-reitores, né, Domingos e Reginaldo, para esclarecer todo o documento, né, descrito aqui sobre o relatório da gestão 2024. Eu trago só algumas observações e dúvidas, e com relação também formatação, só em relação à chamada das fontes nas figuras ou tabelas, porque às vezes ela está junto à tabela, né, no espaço descrito, na sua formatação, e às vezes ela está alinhada à direita ou à esquerda, ou do lado direito, né, centralizado, como se fosse na diagonal. É só questão de padronização. Sugestão, não há fonte, por exemplo, figura 29, página 65 do PDF, que no documento é a página, só verificar aqui, 61. Que, por exemplo, fonte Proplan, UFES 2024. Aí ela está do lado direito, junto à figura, né? A figura 29. Pronto. A maioria aparece dessa forma. Aí, em outros casos, por exemplo, na página 115, ela já está abaixo da figura, também do lado direito, às vezes do lado esquerdo, né? Só chamar a atenção, questão de formatação que eu vi, foi só mais essa observação aí. Sobre a figura 29, aqui diz o objetivo 12, né? Aumentar a produtividade e qualidade em pesquisa. Acredito que os aspectos de qualidade de pesquisa devem estar descritos no PDI, né? Junto às metas, né? Quando fala em como quantificar, além da produtividade e qualidade em pesquisa. Aí menciona as metas cumpridas, né? Desde forma integral, parcial, e o que não foi cumprido, e metas sem dados. Uma sugestão seria, claro, vai estar descrito no PDI, já que caminha junto com o PDI, né? Essa meta sem dados, poderia ter alguma observação aqui abaixo, uma chamada no cabeçalho, abaixo aqui onde tem a fonte, na figura, para indicar que meta é essa, né? Sem dados. Uma sugestão só, eu acredito que vai estar já no PDI. Se quiser já ir esclarecendo, tranquilo. Assim, o PDI, o relatório de gestão, ele tenta trazer um relatório sucinto do PDI, porque se a gente fosse fazer o relatório do PDI aqui, seria bem mais páginas do que são 142 metas, né?
Então, assim, essas metas que estão sendo dadas, você vai ter um link no início da apresentação para o painel FES em números, que lá vai constar as metas que estão sendo dadas, né? Inclusive, essas metas, elas foram retiradas do PDI no final do ano, ou foi o início do ano, né? Daqui no Renan do Consumo, porque algumas é porque realmente não conseguia mensurar o resultado. A unidade responsável não conseguia fornecer o resultado. Na página 51, aí tem um link para o painel de metas do PDI. Pronto, então já tem essa referência aí, não é, Reginaldo? Continuando na objetivo 20, implantar ações de gestão do conhecimento, a figura 37, página 73 do PDF, do arquivo, que no caso do documento é a página 69. Aí informa assim, 100% e não cumprida. Aí só uma dúvida em relação a isso. Quando traz o objetivo, implementar ações de gestão do conhecimento, aí entra também aspectos da inovação, transferência de tecnologia, engloba tudo isso. Essa parte de gestão do conhecimento. Não, Tem essa dúvida, essa se parte aí, gestão englobava. do conhecimento no sentido de gestão de pessoas. Aí, nesse caso específico, eram duas metas, uma não tinha resultado previsto para o exercício e a outra não foi cumprida. Acabou, ficou 100%, porque era uma meta única, na verdade, né? Ok, foi contemplado. E só fazendo a referência novamente, eu tinha dúvida, isso, claro, está lá no final, no relatório da Audint, que são os links, mas menciona e foi explicado que tem a observação dos links para serem ajustados, mas que contempla conforme o padrão já do modelo, né, que é escrito o documento conforme os órgãos que fiscalizam isso, né, nas universidades. Mas isso aí já contemplou. Então, assim, as observações que eu trago são essas, e formatação, como eu falei, só a chamada das fontes em figuras e gráficos. A localização, se vai ficar à esquerda ou à direita ou centralizado, abaixo da figura. Contemplado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Caliane, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. São algumas só observações e, na verdade, até mais em suma, são dúvidas. Na página 25, eu vi que tem do página 25 do documento, viu, Djalma? Isso. Onde trata a figura dos nossos capitais. E aí eu vi, curiosamente, que está parametrizado técnicos administrativos, docentes, né, e terceirizados. E aí, isso justamente bate em cima lá da página 82 do relatório, que é no critério de equivalência. Minha dúvida é, tem alguma orientação do TCU que isso tenha que ser tudo junto? Não seria interessante colocar de forma separada, em separada, a questão dos terceirizados aqui, até para comprovar o que a gente vem repetidamente falando, inclusive nesses conselhos, sobre a questão do déficit de servidores técnicos administrativos, que é justamente, Adriano, um gargalo que eu falei, né, que é um gargalo bem maior. Então, isso não poderia ser de forma separada. Por quê? Porque na página 82, onde vai tratar de equivalência, vai estar como com igual, como se a universidade ela não tivesse com déficit de servidores técnicos administrativos. E aí, eu acho que isso gera uma falsa, eu não dizeria, é uma falsa sensação de que está tudo bem, a universidade está dentro do processo de equivalência. E eu acho que não é bem assim, né? Tendo em vista que a gente, aqui no quantitativo está 505 servidores técnicos administrativos com um déficit de 448 para sequer chegar
a uma beira de equivalência aí no tocante de servidores. E aí é só uma dúvida que eu tenho a Proplan, se isso realmente teria que ser assim apresentado, ou se isso não poderia ser apresentado de forma gradual em cada âmbito. Olha, com somente os servidores efetivos, a equivalência, e com os servidores terceirizados, a equivalência. Eu acho que isso seria mais justo e seria mais claro, inclusive para o entendimento de que essa própria gestão da universidade ela tenha know-how do próprio relatório de gestão. Está aqui, nós temos um déficit, a gente precisa realmente alimentar esse gargalo da universidade, que é um gargalo enorme, que já vem anos, que a gente vem pelejando, que a gente vem, tanto quanto luta de classe, quanto até instituição, o FESA, tratando nesses conselhos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, Caliane. Kesnaldo. Depois eu passo a palavra para Marcilene. Kesnaldo. Caliane, na verdade é o seguinte, nesse tópico que trata de servidor equivalente, ele faz parte do rol de indicadores do TCU, que foi resultante de uma decisão do TCU de 2002, que gerou 9 indicadores. Então, assim, as orientações e a forma de cálculo já vem no próprio acordo do TCU. Então, nesse item específico aqui, a gente trabalha seguindo as diretrizes do TCU. Mas na parte de gestão de pessoas, e como você mesmo disse, no modelo de negócio, a gente separa de fato terceirizado, professor, técnico administrativo, né? Essa é uma das maiores dificuldades de trabalhar com relatório de gestão, porque tem muitos normativos que a gente tem que atender, que é esse caso específico, que eu concordo com você, de certa forma ele, posso dizer que maqueia o resultado, né? Mas é a própria orientação do TCU. Esses indicadores do TCU, eles, como estou dizendo, é de 2002 e já teve diversas discussões já para alterar os indicadores, mas é o que existe ainda. São os novos indicadores existentes desde 2002. Né? Satisfeito, senhor presidente. Obrigada. Conselheira Marcilene. Domingues. Só para registrar aqui no gráfico 19, na página 124 do documento, nós temos o gráfico de 2019 até 2024, com as duas categorias, tanto o técnico administrativo quanto o docente. E está claro aqui que a gente tem um déficit considerável de técnicos administrativos, né? Em 2024, eram 505 técnicos administrativos, enquanto nós tínhamos 746 docentes, certo? Isso aqui está no gráfico 19. Então, assim, está registrado, Caliane, no relatório de gestão, que a gente tem essa disparidade. E o MEC tem toda a ciência de que a gente tem um RAT, né, a relação aluno-técnico, que é favorável ao FESA, certo? A questão é, quando é que eles, de fato, vão oferecer essa ampliação no número de técnicos administrativos? O MEC sabe disso melhor do que ninguém. Aí, lógico que é um trabalho grande, um esforço grande que o reitor tem na tentativa de fazer com que o MEC cumpra com as determinações que ele mesmo cria, né? Mas, infelizmente, isso daí é uma disputa grande, você sabe mais do que ninguém, que isso daí implica em orçamento, e a gente tem essa briga incrível, né, hoje do Brasil com relação ao orçamento, né? Mas é isso. E só para reforçar esses números, eu particularmente apresento repetidas vezes, né, quando tem a oportunidade de visitar o MEC, eles têm ciência, né? A gente tem um RAT, né, que essa relação aluno-técnico que é muito alta, e, consequentemente, nós temos, sim, uma perspectiva de receber mais códigos de vaga, e eu espero que seja em breve. Conselheira Marcilene. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os conselheiros e a todos que nos assistem. Enfim, eu tenho... primeiro, eu quero parabenizar a equipe,
né? Eu estava querendo fazer isso na segunda sessão, mas aí a gente teve um tempo mais longo para poder apreciar. E aí eu quero, nesse momento aqui, parabenizar primeiramente a equipe da Proplan. Eu acredito que foi e é um desafio, porque eu acredito que seja um relatório que seja construído de forma contínua pela universidade, mas a gente está apreciando esse documento. E aí eu tenho duas observações e assim, mais em questão de dúvida que me surgiu e uma indagação, uma inquietação. A gente percebe que esse relatório ele foi construído, né, para essa gestão atual apenas com 4 meses de gestão, né? Essa gestão hoje, acho que está a partir de 31 de agosto de 2024, então a gente tem 4 meses. Então, a outra parte diz respeito à gestão anterior. E aí, a minha primeira dúvida é em relação a como é que o TCU vê isso no momento que vai avaliar esse relatório, né? Eu acredito que todos tenham tido esse cuidado dessa transição, e aí, nesse momento, trazer esses dados de forma que consiga conversar com os dados da gestão atual, ou se isso não interfere. E um outro aspecto, uma outra questão também que eu tenho, que me chamou a atenção, na página 35 do documento, a gente tem uma tabela, né, que chama tabela 1, que são os riscos identificados por marco processo em 2024. O que me chamou a atenção nessa tabela foi o primeiro item, né, que foi... E aí, realmente, essa questão dos riscos, eu preciso entender mais um pouco, enfim, e como é que isso vai impactar, e em que momento esses dados foram coletados, e como é que isso foi construído. Mas a gente teve em 2024, para assistência estudantil, um risco extremo. Eu não acessei o relatório de 2023, e eu não sei se é recorrente, né? Como é o primeiro momento, assim, eu acho que todos os docentes da universidade deveriam ter contato com esse relatório, né? E aí, como é a minha primeira experiência no consumo, e eu pude me debruçar, isso me chamou bastante atenção, né? Assim, ou se ou esse risco ele varia de ano para ano, ou depende do momento, e como é que esse dado chegou nesse relatório, senhor presidente. Eu tenho essas duas questões assim e gostaria de conversar um pouco. Pronto. Conselheira, a questão é o seguinte: quando a gente analisa o relatório de gestão, ele é o relatório referente a 2024, certo? Então, assim, o fato da gente ter iniciado em setembro e ter que escrever o relatório referente a 2024, a gente diz que esse relatório ele compreende 2 gestões, mas a responsabilidade aqui ela acaba sendo compartilhada, certo? Mas o relatório ele foi feito analisando todos os dados de 2024, independente de gestão, porque são os dados que a universidade tem, tá certo? E à luz dos normativos do TCU, tá certo? Então, assim, aqui não está sendo feito, o relatório ele não foi feito no sentido de fazer nenhum juízo de valor sobre o que aconteceu, deixou de acontecer, tá certo? É apenas um reflexo do que foi 2024, considerando os indicadores e que a gente tem como normativo para serem analisados, tá certo? Sobre os riscos, que a gente vai fazer uma pontuação. Professora, na verdade é o seguinte: para poder chegar à identificação desses riscos, o processo ele é um pouco longo. Primeiro é mapeado o processo, a gente mapeia o processo e a partir do mapeamento do processo a gente faz o mapeamento do risco. Então, assim, dentro do macroprocesso, a assistência estudantil, eu não tenho esse dado aqui no momento, foi mapeado um ou mais, deve ter sido pela contato só um processo, entendeu? E aí, a partir de reuniões com as unidades responsáveis pela realização das atividades, chegou a esses riscos. É uma metodologia já consolidada na universidade já.
E assim, eu acho que despantou ter aparecido só os dois extremos aqui na assistência, né? Mas é normal isso acontecer. Então, dependendo do nível de risco, há um tratamento diferenciado, entendeu? Entendi. Obrigada pelos esclarecimentos, estou satisfeita, senhor presidente. Uma outra consideração importante é o fato da gente identificar o risco, ele não significa necessariamente que a gente tem um problema. O que significa é que aquele processo precisa de uma atenção. Então, o mapa de risco, ele é utilizado para que a universidade perceba quais são as áreas onde a gente precisa ter uma maior atenção. Para quê? Para evitar que aquele tipo de risco ocorra. Então, quando a gente tem, por exemplo, a identificação de um risco grave, isso chama a atenção para a gestão de que há necessidade de tomar atitudes no sentido de mitigar que aquele risco realmente venha a acontecer. O fato de ter um risco no mapa alto não significa que ele se materializou, tá certo? Apenas significa que aquela área precisa de uma atenção da gestão no sentido de evitar exatamente que ocorra. Então, essa é só uma parte, essa analogia foi perfeita, né? Porque mapa de risco dentro, por exemplo, dentro da engenharia de produção, traz exatamente essas questões em relação aos ambientes de trabalho, enfim, qualquer ambiente que você elaborar. Então, eu consegui agora realmente entender. Obrigada, professor Domingues, pelos esclarecimentos. Perfeito. Bom, então, não havendo mais inscrição, vamos para a deliberação. Tá? Vamos colocar uma votação para realizar de forma simultânea. Djalma vai apresentar aí no chat. Então, quem for favorável, né, à aprovação do relatório de gestão, por favor, se manifeste. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Queria agradecer à Proplan, mais uma vez, né, pelo trabalho realizado, a toda a equipe e aos conselheiros pelas discussões, sugestões, apontamentos, e declaro então encerrada a segunda reunião extraordinária do Conselho Universitário. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Professor presidente. Pois não, Andréa. Presidente. Conselheira. Uma questão de ordem. Não era uma reunião ordinária, a continuidade de uma reunião ordinária. Né? Era ordinária? Não, é extraordinária. É extraordinária. Nossa reunião ordinária vai ser próxima semana. Segunda-feira, né? Isso. É extraordinário. Hoje não temos outras ocorrências. Isso. Obrigado, senhor presidente. Até mais. Boa tarde a todos.